se está enfermo, não se impressione. Qualquer mal ou aparência de mal é coisa passageira. A única essência eterna e real é Deus, que é todo o bem, a saúde perfeita, a felicidade integral, a alegria sem sombras. Se a doença o está experimentando, procure unir-se mentalmente à energia cósmica que lhe penetra o organismo, juntamente com o ar que respira, e busque assim o revigoramento e a purificação de todas as suas células. Vamos fechar nossos olhos e levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade maravilhosa que Ele nos dá nessa noite. Nos encontramos nesta casa onde amigos, benfeitores nos auxiliam, nos orientam, nos transmitem energias importantes para o nosso refazimento da saúde, da paz, do equilíbrio. Que sejamos gratos também ao sair daqui. Que estejamos agradecidos por nos envolver com essa doutrina que nos ensina, que nos impulsiona e que nos orienta e nos mostra o caminho a seguir. Obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade. Que Deus possa abençoar o palestrante dessa noite, incluindo, abençoando e protegendo. Em nome do Mestre Jesus, damos por aberto a reunião desta noite. E assim seja. Hoje, nós temos a alegria de receber o Bogdan como palestrante desta noite, juntamente com a dona Jace, que eu acompanho e acompanho. E eu só quero fazer um comentário. Eu sou muito, mas muito grato mesmo a eles dois. Sou muito grato. Porque quando eu vim para Joinville, eu passei aqui na frente. E essa casa aqui estava fechada. E aí eu ia lá para o centro, lá para Joinville. E era difícil às vezes ir até lá. Eu ia em outras casas, tinha a igreja católica também, eu ia quando dava certo. E um dia eu passei aqui e as portas estavam fechadas, mas tinha um cartaz que tinha palestras públicas. E aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa, só o centro abriu novamente. E a gente veio até aqui e encontramos eles, que tinham vindo de outra cidade e reativado essa casa. E hoje, depois de pandemias, depois de grandes dificuldades, nós estamos aqui novamente. Então eu só quero dizer da minha gratidão a vocês dois, porque isso significou muito para mim, muito mesmo. Tanto é que eu estou aqui dando abertura para a sua... Boa noite a todos, muita alegria que estamos aqui. Me lembro daquela tarde que nós conversamos aqui, respondendo o que você falou. Quero agradecer o convite para voltar aqui a colaborar, dar a nossa pequena contribuição para essa palestra. Conforme vocês devem ter visto, eu sou um pé de chinelo, né? Porque nós somos acometidos aí por uns problemas de saúde e isso nos afastou temporariamente dessa casa. Eu queria relembrar o seguinte, que dia 31 de março agora
foi um aniversário muito importante na doutrina espírita, que foi o aniversário de desencarne de Allan Kardec, em 31 de março de 1869. Portanto, faz 154 anos, essa figura admirável nos legou todo esse conhecimento. E no dia 2 de abril, agora no domingo, foi o aniversário de Chico Xavier, que nasceu em 1910 e que deu uma contribuição valiosíssima também para toda a humanidade. Ambos deram uma contribuição muito boa. E para fazer um rápido aquecimento, eu queria, aproveitando a lembrança de Kardec, que quem já leu esse livro, A Gênese da Codificação, levantasse a mão. Muito bem. Esse livro é muito importante, é o 5º livro da Codificação, é muito importante. Hoje nós vamos tratar de um assunto que nós fazemos isso todos os momentos, durante todo o dia e todas as horas, que são escolhas. Desde quando nós acordamos de manhã, nós já fazemos a primeira escolha, se ficamos um pouco mais preguiçosamente ou pulamos já em seguida. Escolhemos a roupa que vamos vestir no dia, escolhemos o que vamos tomar no dia de jejum, e assim sucessivamente são escolhas em cima de escolhas o dia todo, o ano todo, a vida toda. O que faz parte do gênero humano isso. E para que isso funcione, Deus, na sua sabedoria, nos concedeu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio significa o seguinte: ele nos deu a vida, nos deu um corpo espiritual e um corpo material extraordinariamente perfeito, e nos deu a liberdade de fazermos o que nós quisermos das nossas vidas. E aí, voltando no livro dos Espíritos, na questão 843, é feita uma pergunta assim para os luminares: o ser humano tem o livre-arbítrio dos seus atos? E a resposta deles, como sempre, muito sintética, mas com grande profundidade: já que tem a liberdade de pensar, também tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o ser humano seria uma máquina. Então isso apenas confirma o que estávamos dizendo. E nós vivemos em sociedade. E vivemos com seres humanos no trabalho, na família, no lar, nos relacionamentos de amizade, enfim, de todas as formas. Então, algumas das nossas escolhas afetam a nossa vida pessoal e a vida de outras pessoas ao nosso redor também. E como nós temos o livre-arbítrio, vem a contrapartida. Deus nos concedeu o livre-arbítrio, mas nos concedeu também a responsabilidade e as consequências das nossas escolhas. Essa é a justiça divina. E para que a gente possa entender melhor como isso funciona, nós temos que ver que as consequências podem ser bênçãos ou dádivas, mas também podem ser fardo ou ônus. E há 2 fatores principais para nós fazermos boas escolhas. O primeiro é a sabedoria, que tem a ver com conhecimento. E esse conhecimento pode ser factual, da nossa observação da vida, da experiência da vida, e pode ser científico também. O Einstein já dizia o seguinte: aquilo que o ser humano ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Por isso que o conhecimento é muito importante. E além da sabedoria, o discernimento, que é separar o certo do errado. Se nós tivermos esses componentes, nós vamos acertar a maior parte das nossas escolhas, com certeza. Então a escolha é uma decisão tomada, e aí nós vamos agir, vamos executar, vamos
materializar as nossas escolhas. O peso das nossas escolhas, algumas são pequenas, interferem pouco em nossa vida, mas algumas são muito importantes e têm repercussões em toda a nossa vida e até nas vidas posteriores que nós vamos retornar aqui ao planeta. Então, esses são motivos para nós refletirmos, ponderarmos, para evitar escolhas precipitadas que nos levem a situações que nos trarão muitos aborrecimentos. No Livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec pergunta quando na erraticidade, no plano espiritual, antes de começar a nova existência corporal, antes de encarnarmos, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os luminares respondem: ele próprio escolhe o gênero das provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, confirma-se isso. E quando eu cheguei nesse ponto, me veio à lembrança uma passagem com Madre Teresa de Calcutá. Ela trabalhava na Índia, numa escola da alta classe social da Índia, dando aulas para as moças das famílias mais ricas da região. E ela tinha todo o conforto nesse local. Mas ela não queria isso. Ela queria fazer o trabalho na rua, com os moradores de rua. E na Índia, nós sabemos, por questões de castas, etc., existe uma miséria que nós não fazemos ideia do que seja aqui no Brasil. E ela está na rua dando banho num leproso. Dando banho num leproso. Imaginem a cena. Aquelas feridas, as carnes decompondo. E um jornalista inglês foi a Calcutá para fazer uma reportagem sobre a Madre Teresa e ainda não tinha tido contato pessoal. E ele está observando aquela cena e aí ele não se conteve, porque é uma coisa chocante. E ele diz: eu não faria isso nem por $1 milhão. Aí ela olha para ele e diz: eu também não. Não era o dinheiro, era o amor. Então, nos milênios da história da humanidade, nós, pela história, sem contar com o assunto, aspecto religioso, nós já sabemos que todas as religiões importantes tiveram comportamentos contrários àquilo que pregam. Agora, em 2022, no ano passado, nós tivemos um exemplo claro e evidente disso. O patriarca da Igreja Ortodoxa Cristã de Moscou, Cirilo I, abençoou o exército russo, ignorou o massacre de pessoas inocentes na Ucrânia e não pediu um cessar-fogo. Ele sugeriu nos sermões que a guerra contra a Ucrânia era apenas para o futuro do cristianismo. Como assim? Como assim? Nós estamos falando de cristianismo? Uma figura importante. Tudo contrário aos ensinamentos do Cristo, de paz, perdão das ofensas, amor até aos inimigos e amor ao próximo, de uma forma geral. Mas não é só ele não, porque na Segunda Guerra Mundial, em ambos os lados da guerra, se benziam canhões. Então isso deixa a gente aturdido com certas faces do cristianismo, falando de forma geral, ampla, sem especificar nada. Se analisarmos a história das grandes religiões, todas elas começam com atitudes altruístas, elevadas, nobres, edificantes, e vão se transformando
e adotam depois de muito tempo comportamentos totalmente desfigurados. A mais antiga religião viva, o hinduísmo, em 7.000 anos, descaracterizou-se porque hoje tem mais de 300 deuses secundários. O budismo, 450 anos antes de Cristo, criado por Siddhartha Gautama, mantém ainda a Theravada, que é a escola budista tradicional que ele deixou, a mais antiga, mas também tem a Mahayana, criada por leigos e pessoas comuns, da qual faz parte do Zen budismo, budismo Theravada, Nichiren, Shingon, Tendai e outros. Então houve uma fragmentação com direções diferentes daquela original traçada pelo fundador. O judaísmo já se dividia no tempo de Jesus em saduceus, fariseus e essênios. Hoje, o judaísmo continua dividido entre ortodoxos, reformistas, conservadores e místicos. O islamismo, que foi fundado pelo profeta Maomé em 622, tem uma história muito interessante, até porque a gente ouve muito falar de islamismo, né, por causa do terrorismo, do Talibã, essas coisas todas. Mas a palavra Islã, que dá origem ao termo islamismo, é a palavra árabe que significa submissão. E é derivada de salam, que significa paz na língua árabe. Como assim? Como nós chegamos a esse ponto com essas loucuras feitas? Os muçulmanos acreditam em vários profetas. Maomé é o principal para eles. Porém, eles também acreditam, e consta, inclusive, no Alcorão, que é o livro sagrado deles. Consta citação de Adão, de Noé, de Abraão, de Moisés e de Jesus, que eles chamam de Issa, com todo respeito. Esse livro aqui, se vocês lerem esse livro, não há citações de guerra, jihad, guerra islâmica, essa coisa nada, então não existe isso. Desfigurou-se. Ele se dividiu em dois grupos principais, os sunitas, que representam 90%, e os xiitas, que ainda se fragmentam em outras correntes. Até a reencarnação é seguida por alguns grupos, como os drusos e os alevitas. E o sufismo, que é dos grupos místicos do Islã. Mas tudo tem a ver com a Sharia. Sharia, que vem da palavra shar, que é caminho para a água, no deserto, caminho para a água é vida. É um conjunto, era um conjunto de leis civis e que foram transformadas em leis divinas. E aí está feita a confusão, causando essas alucinações, essas fúrias, essas insanidades aí dos terroristas, principalmente a Al-Qaeda, Talibã, Estado Islâmico e tudo isso que a gente já conhece. E finalmente chegamos no cristianismo. Eu chamo pessoalmente a grande salada mista, vocês vão me entender. Como foi o início de Jesus? Numa manjedoura, numa gruta, cercado por pastores e animais. Esse foi o início. Ele podia nascer no palácio mais luxuoso da terra. Ele escolheu nascer assim. Como foi a vida dele? Filho de carpinteiro. E ele, depois da morte de José, continuou como carpinteiro para sustentar sua mãe e seus irmãos, até chegar a hora da sua missão divina. E o que ele falou, ensinou e exemplificou? Simplicidade, humildade, fraternidade. Se pudéssemos resumir, seria isso. Inclusive, ele tem uma frase muito interessante que diz: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça.
Porque quando ele começa a missão divina dele, dos 3 anos, foi uma missão de sacrifícios. Porque ele reúne aqueles 12 apóstolos e eles dormiam onde dava um pouso para eles. E às vezes dormiam ao relento, olhando a lua cheia que nós temos hoje. Comiam onde ofereciam alimento. E às vezes comiam as frutas que eles encontravam pelo caminho. Uma vida extremamente simples. Existe uma carta do senador Públio Lentulus ao imperador romano Tibério da época. Esse imperador sofria muitas doenças e ele já tinha ouvido falar de Jesus e ele manda Públio Lentulus como legado do Império Romano na Judéia para avaliar a figura de Jesus. E interessa a Públio Lentulus porque a sua filhinha Flávia também era leprosa. E ele vai em busca da cura, ele e a sua esposa Lídia. E nessa carta, o senador Públio Lentulus, que posteriormente se transformará no espírito Emmanuel, o grande mentor de Chico Xavier, ele diz o seguinte nessa carta, referindo-se a Jesus: caminha com os pés descalços e a cabeça descoberta. Vendo-o à distância, há quem o despreze, que parecia um mendigo. Mas em sua presença não há quem não estremeça com profundo respeito. A estatura moral dava esse impacto nas pessoas. Então, o cristianismo nasceu assim. E quando Jesus é crucificado, o que os 12 apóstolos, os 11 apóstolos fazem? Pegam um casarão antigo que existia na estrada que ia de Jerusalém ao Porto de Jope e fundam a Casa do Caminho para atender idosos, doentes, viúvas, órfãos e todos aqueles que necessitassem de apoio material e espiritual. Muito simples. Um casarão abandonado. Até o ano 300 depois de Cristo, as reuniões dos cristãos não existiam igrejas, nenhuma igreja. As reuniões eram feitas nas casas quem tinha um espaço maior. Então a comunidade se reunia, eles compartilhavam o pão e o vinho, conforme o costume deles, senhores e escravos juntos, o que na época seria uma coisa inadmissível, né? O glorioso Império Romano, e fraternalmente, todos mantinham o seu sustento próprio, ninguém vivia de ninguém. Paulo de Tarso, que tinha a atividade de tecelão, que ele aprendeu na sua infância, ele vem a Jerusalém, na eclésia, e já começa a chamar de eclésia, que é um termo que depois vai sendo aportuguesado e chega na igreja, como nós conhecemos hoje. O que ele chamava de eclésia de Jerusalém, que eram liderados por Pedro e Tiago. E Tiago era extremamente fanático ao judaísmo. Muito rigoroso em seguir as orientações que ele aprendeu desde criança. E por que Paulo de Tarso deixa o seu trabalho nos gentios, como eles chamavam, que eram os estrangeiros? Porque Tiago, principalmente, ele queria impor que todos os estrangeiros convertidos ao cristianismo tivessem que antes passar pelo judaísmo e que os homens, mesmo os adultos, deveriam ser circuncidados, como é o hábito dos judeus, ao nascer 7 dias depois do menino. E ele consegue, depois de uma contenda relativamente dura com Pedro e com Tiago, chegar a um acordo, e isso é liberado realmente, para dar
vazão à divulgação do cristianismo. Logo em seguida vem os gnósticos, que é um outro movimento paralelo, que é a junção de misticismo persa e grego, no século II. O milenarismo, que seria uma ideia que foi desenvolvida, de que Jesus retornaria logo em seguida, reencarnaria para fazer um reino de 1000 anos na Terra. A coisa morreu. O montanismo, o Montano era um cristão da época que achava que o fim do mundo estava próximo e todos os cristãos tinham que ir para uma cidade chamada Papusa, porque lá eles seriam preservados do fim do mundo. Aí, no ano 313, o cristianismo, mesmo com todas as perseguições, ele já tinha se expandido bastante. E o Império Romano já estava claudicando, já não tinha mais o mesmo poder, a mesma força. Então, o imperador Constantino publica o Edito de Milão em 313, dizendo que todas as crenças no Império Romano seriam aceitas como normais, sem perseguição. O que é uma vitória. E ele também se converte ao cristianismo. Porém, no ano 325, ele tem convocado o concílio de Niceia, na parte oriental do Império Romano, e ele já começa, ele delega para o movimento cristão o Palácio de Latrão, em Roma, que hoje é uma basílica, existe até hoje. Foi o primeiro grande templo do cristianismo, doado pelo imperador. E nessa época existia um cristão chamado Ário, que cria um movimento porque ele não concordava com a ideia de que Jesus era Deus. Para ele, assim como para nós espíritos, Jesus é o espírito mais puro que já passou pela Terra. Mas não é Deus. Deus é o ser incriado e não se poderia fazer essa junção. Ele é perseguido e nesse concílio ele é considerado herege, excomungado e afastado. Vejam as lutas que começam a haver dentro do movimento. E o mais curioso é o seguinte, que até essa época os cristãos eram perseguidos. A partir daí, eles começam a ser perseguidores daqueles que não concordavam com as orientações das lideranças que existiam na época. Inverte-se o papel. E aí outros movimentos, o maniqueísmo, o pelagianismo, o monofisismo, o nestorianismo. Em 1054 é muito interessante, ocorre o grande cisma do Oriente. E esse cisma, vocês até acham que vão achar engraçado. A origem disso é simplesmente ridícula, porque nessa época já se usava a hóstia. Então, um dos lados, o lado romano, achava que a hóstia tinha que ser feita com a massa de pão com fermento. E o lado do Oriente achava que não poderia ter fermento. Por uma questão dessa, o lado oriental entra em conflito com Roma. Eles não, as igrejas ortodoxas orientais, que nós citamos aí o patriarca de Moscou, um deles, eles não aceitam o Papa. Cada patriarca tem a sua circunscrição e ali ele é como se fosse um mini Papa. É assim que funciona. Mas vejam o motivo para fazer uma grande divisão.
Em 1350, um escocês chamado John Wycliffe, nessa época o clero já estava completamente desgovernado e havia abusos e pompas e luxos do clero completamente irracional. Ele se rebela e prega o retorno às bases iniciais do cristianismo. E ele é o primeiro que faz uma tradução da Bíblia do latim para o inglês. Até então, todas as Bíblias, e eram poucas, porque eram manuscritas. Não existia impressão, não existiam livros impressos. Só existia em latim. Só quem tinha as Bíblias eram os padres, e eles tinham então o monopólio e o poder na mão para impor aquilo que eles desejavam. Ninguém podia ler uma Bíblia que não tinha, não ser na mão dos sacerdotes. Já em 1400, um pouquinho depois, Jean Hus, que era padre católico, reitor da Universidade de Praga, que era uma das mais importantes na Europa na época, na Tchecoslováquia, ele é favorável às ideias desse escocês, John Wycliffe, e ele vai a uma reunião da igreja na cidade de Constança, na Alemanha, e é condenado à morte na fogueira. Este homem, o Jean Hus, em 1804, vai renascer como Allan Kardec. Vejam que estas grandes figuras não acontecem por acaso. Elas fizeram muito por merecer aonde chegaram. E aí vem a Reforma Protestante com Martinho Lutero, que também vai a Roma e se escandaliza com a venda de indulgências, venda de lugares no céu, etc., coisas dessa natureza, e cria a Reforma Protestante, traduz a Bíblia para o alemão. Já em seguida, 5 anos depois, um outro teólogo alemão, Thomas Müntzer, não concorda que o batismo seja dado às crianças, e sim deveria ser dado ao adulto, porque a criança não pode escolher, o adulto pode fazer uma escolha. Então se cria o Anabatista, e dando origem aos Menonitas, que existem até hoje, e aos Amish, que são muito presentes nos Estados Unidos e no Canadá. Em 1534, o rei Henrique VIII da Inglaterra rompe com o Papa porque ele queria se divorciar da mulher dele para casar com uma outra. E o Papa não concede o divórcio e ele cria a Igreja Anglicana, que hoje é chefiada pelo rei Charles III, que é o rei da Inglaterra que chefia a Igreja Anglicana. Em 1536, Calvino cria a teoria da predestinação. Ele dizia o seguinte: não tem muito o que fazer. Deus já escolheu os seus. Aqueles que vão para o céu já estão previamente escolhidos. Eles não precisam fazer nada, eles estão escolhidos. Os outros, o inferno. Teoria que ele desenvolveu. Mas isso deu origem a alguns movimentos, principalmente as igrejas presbiteriana, metodista e batista, seguiram esse caminho. Ou pelo menos se adaptaram a esse caminho. No século XIX, o restauracionismo prega também um retorno à parte inicial do cristianismo, e daí se originam os mormons, os adventistas de sétimo dia e as testemunhas de Jeová. E aí nós entramos no protestantismo pentecostal, no início do século XX, que seria um retorno às questões espirituais, porque o Pentecostes foi a primeira grande reunião mediúnica. Em 1910 surge a Congregação Cristã no Brasil, a Assembleia de Deus em 1911, aí vem a segunda onda pentecostal, surgiu na década de 50, com a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo, enfim, a Igreja Deus e Amor.
E a terceira onda que surge já agora em 1970, bem recente, que usa um intenso aparato midiático, com televisão, rádio, imprensa, etc. Muito forte isso, e pregam a teologia da prosperidade, onde se diz que quanto mais o fiel doa à sua igreja, Deus retribui em benefícios. A principal fonte dessa teologia é a Igreja Universal do Reino de Deus, e o seu líder, que é o bispo Edir Macedo, construiu há pouco tempo em São Paulo o Templo de Salomão. 100.000 metros quadrados de área construída. 10.000 pessoas sentadas. Tem a ver alguma coisa com o cristianismo de Jesus? Jesus pregava nos montes, nas barcas, embaixo de árvores, aonde encontrasse. E aí vem a Igreja Internacional da Graça de Deus, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Renascer em Cristo. Vejam, estou citando tudo isso, nenhuma crítica a nenhum desses movimentos. O Espiritismo aceita e respeita todas as crenças. Nós estamos procurando fazer um histórico para ver aonde nós fomos chegar. Esse é o meu objetivo único. Mas existe um pesquisador na Inglaterra chamado Christopher Partridge. Ele é protestante da Universidade de Chester, na Inglaterra, e ele é editor do Dicionário de Religiões Contemporâneas do Mundo Ocidental. E aí, sabem quantas denominações cristãs consta desse dicionário? Porque ele pesquisa isso e atualiza ano após ano. 33.830 denominações no mundo ocidental. Então, a coisa triste desse caminhar da humanidade, porque isso não tem nada a ver com Deus, com a espiritualidade maior, tem a ver com as imperfeições e limitações dos seres humanos, que criaram todos esses aparatos. É o separativismo que existe entre essas crenças, porque apesar de serem crenças cristãs, uma compete com a outra, se atacam mutuamente. Há um ódio pela disputa por fiéis para aumentar o poder da igreja. E esse é um velho e antiguíssimo embate entre a luz e as trevas que existem no nosso planeta. Muito antigo. E as trevas são organizadas. Elas utilizam uma estratégia que é usada na estratégia militar. Quando não se pode enfrentar um inimigo muito forte, se busca dividi-lo para vencer. É exatamente isso que eles têm feito ao longo desses milênios. Dividir para, dessa forma, enfraquecer e conseguir os seus intentos. Em 1857 surge então o Espiritismo, a nossa escolha doutrinária. E nasce como o cristianismo redivivo, o que voltou à vida. Redivivo significa isso. Sem igreja, simplicidade, sem luxos e ostentação, basta olharmos aqui onde estamos. Sem hierarquias sacerdotais, sem rituais e sacramentos, sem dogmas, pecado original, céu, inferno, diabo, demônio, essas coisas não existem para nós. Sem trajes especiais, com simplicidade, sem sacrifícios, sem oferendas, sem dízimos, não há chefes,
não há culto exterior, não tem altares, imagens, velas, bebidas alcoólicas, fumo, incenso, talismã, amuletos, horóscopos, adivinhações, previsões do futuro, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos e rituais. Eu cito isso porque às vezes a gente encontra uns postes aí, colado uns cartazinhos, espírita fulana de tal, faz amarração, cartomancia, então para a gente deixar claro qual é a nossa linha de conduta. O objetivo do Espiritismo não é saber quem fomos no passado e nem o que teremos no futuro. Não é abrir caminhos, não é afastar maus espíritos, não é fazer trabalhos. Todos nós, espíritos, vivemos o nosso trabalho. E no Espiritismo ninguém, nem os dirigentes da Federação Espírita Brasileira, tem qualquer tipo de remuneração. Porque nós acreditamos no dar de graça o que de graça recebemos. Não há disputa, nem regalias oficiais e políticas. O Espiritismo não impõe e não proíbe nada. Aceita e respeita todas as crenças. E as demais coisas nós já sabemos pelo conhecimento que temos. O Espírito Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, chama a atenção dos falsos profetas na erraticidade da dimensão espiritual e também entre os encarnados. Diz ele: passai-lhes os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. É o que nós vimos. O que restou? E isso me lembra a história do matuto que pega o seu burrinho e vai na roça. Ele já tinha colhido o milho, só estava a palha seca, e ele quer trazer a palha do milho. E aí ele vai carregando o burrinho, vai carregando o burrinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Passa um vizinho e diz: olha, desse jeito aí, Zé, você vai matar o burrico. Ah, mas palha de milho é levinho, mais um pouquinho, mais isso, mais aquilo, até que o burrico realmente não resistiu. É mais ou menos isso que acontece nesses movimentos. Coloca uma coisa aqui, coloca outra ali e tal, encheu de pouca coisa, não altera não. Altera muito conforme nós vemos. Paulo de Tarso, na primeira epístola a Coríntios, 10:23, já tem um ensinamento brilhante onde ele diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Mas mesmo assim, no movimento espírita existem os novidadeiros, os modistas. Tem várias coisas. Não quero nem citar, mas há uma série de colocações aí que não tem nada a ver com o espiritismo. Nada. E nós precisamos saber que escolhas nós vamos fazer. Em que caminho nós vamos percorrer? Vamos seguir o caminho que nós vimos acontecer com todas essas religiões? Ou vamos procurar ser coerentes com o bom senso e a razão? Porque, afinal de contas, nós já temos uma doutrina completamente estruturada. Além dos livros da codificação, nós temos só da série André Luiz são 16 livros que falam do mundo espiritual, como é o mundo espiritual. Emmanuel, só Emmanuel tem 133 livros psicografados por Chico Xavier. A série psicológica Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, são 17 livros, mais os 230 livros que o Divaldo psicografou de outros espíritos diversos. Raul Teixeira, Ivone do Amaral, Zilda Gama são expoentes com obras de profundidade doutrinária extraordinária, onde a gente aprende muito. E temos, se isso não bastasse,
Nós temos a Revista Espírita com 5.200 páginas em 12 volumes. É uma coleção desse tamanho. Eu já tive a felicidade de ler e posso dizer a vocês que é uma coisa extraordinária, porque a visão... Esse homem foi extraordinário. Em 12 anos ele publica 5 livros numa época que ele tinha que manuscrever todos os livros com caneta. E a Revista Espírita, que ele começa em 1858, um ano depois do Livro dos Espíritos, todo mês ele escrevia tudo à mão. E ele trocava correspondências com o mundo inteiro, onde relatava as experiências espirituais que havia. E ele coloca tudo isso na Revista Espírita. É um cabedal extraordinário. Extraordinário. Se vocês tiverem a oportunidade, não percam. Esses volumes são vendidos isoladamente, não precisa comprar a coleção toda. Então, nós chegamos aí, para encerrar, nas escolhas de Judas e Pedro. Duas figuras muito importantes naquele grupo de Jesus com seus 12. Muito importante, porque Judas era o mais ilustrado dos 12, que tinha mais conhecimento, que tinha mais instrução. Pedro não. Pedro era um pescador simples, humilde, muito voluntarioso, com muita garra, com muita vontade. Judas tinha um plano na cabeça dele, porque ele era muito materialista. Era a característica dele. Ele via as coisas que Jesus fazia e ficava fascinado com o poder do Mestre. Ressuscitar mortos não é para qualquer um. E naquela época Israel era domínio do Império Romano. Os judeus todos queriam expulsar os romanos de lá. E está lá na Torá, na Bíblia do Antigo Testamento, que Israel chegaria algum dia à supremacia entre as nações na terra. Ele queria ver esse sonho. Ele queria que Jesus fosse o líder, o condutor, o general, o presidente, seja lá o que for, que pudesse materializar isso. Jesus nunca se interessou por esse lado. O lado de Jesus foi espiritual, totalmente. Então, o que ele arquitetou? Ele conversa com os sacerdotes para que Jesus fosse preso, porque na imaginação dele, a hora que Jesus fosse preso, aí ele reagiria. E o que acontece? Quando chegam os soldados, Jesus pergunta para os soldados: amigos, viestes ao quê? A maior paz. E aí acontece o que nós sabemos. Jesus é crucificado e Judas suicida-se. Porque ele viu todo o plano dele e por água abaixo. E Pedro negou Jesus 3 vezes, lá no Sinédrio, onde ele estava preso. E isso trouxe, depois que E Jesus antecipou que isso iria acontecer. E acontece. E depois que acontece, Pedro entra num processo de profunda depressão, chora amargamente, se arrepende amargamente, porque foi o medo que levou ele a negar Jesus, para que não passasse pelo que o Mestre estava passando. Mas, depois que passa esse episódio, ele entende a sua pequenez espiritual e ele se transforma num gigante de força, de coragem, de determinação, e se transforma num grande líder. Porque depois disso, cada um dos apóstolos vai para uma região da terra diferente. E todos são martirizados, mortos em condições duras.
menos João Evangelista, que é o único que viveu e morreu por morte natural. E Pedro vai a Roma desafiar o Império Romano lá onde os cristãos eram perseguidos. E acaba sendo preso. E é condenado à crucificação. E sabem o que ele diz? Eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E foi. Foi a escolha de Pedro e foi a escolha de Judas. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos as nossas escolhas. Vamos sempre refletir muito sobre o que nós estamos fazendo em nossa caminhada, para que não tenhamos amarguras, decepções, já nesta existência, mas principalmente quando transitarmos para o mundo espiritual, possamos dizer que fizemos boas escolhas e fomos muito íntegros na nossa reta de caminhada na Terra. Muito obrigado. Boa noite.